Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente. Vamos a mais um módulo então, nessa parte inicial de algoritmo de programação. Hoje vamos ver algo sobre programa e representação de algoritmo. Então um programa é um algoritmo e uma linguagem de computador, né? Então a gente já viu na aula passada o que era um algoritmo e se a gente representar isso em uma linguagem de programação para um computador, como linguagem C, Pascal, Java, Basic, qualquer outra, a gente chama isso de um programa. Né? E obviamente ele é feito para ser executado em computador. Então tem três principais formas da representação de algoritmos, sem ser a própria escrita do programa em si. Né? A primeira seria através da descrição narrativa, ou então de fluxograma ou pseudocódigo. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas, tá? A descrição narrativa, então ela utiliza uma linguagem natural, como a língua portuguesa, o pessoal cada um usa na sua linguagem, né? O inglês, espanhol, francês, seja qual for a língua da pessoa, para descrever os passos para resolver o problema. A vantagem é que não precisa aprender nenhum conceito novo, né? Todo mundo já sabe a sua própria linguagem. A desvantagem é que pode ser ambíguo. Então, por exemplo, um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números pode ser descrito nesses três passos abaixo. Tá? Ou seja, receber os dois números que serão multiplicados, passo 2, multiplicar os números e depois mostrar o resultado obtido. Então isso aqui é um exemplo de uma descrição narrativa, né, de como tu pode explicar um algoritmo. Depois tem a segunda forma, seria por fluxograma, e esse método então utiliza símbolos gráficos explicando os passos a serem seguidos para resolver o problema. A vantagem é a facilidade de entendimento por ter elementos gráficos, a desvantagem é a dificuldade na transcrição para um posterior programa. Aqui eu tenho a simbologia que pode ser utilizada, então esse símbolo aqui é usado para indicar o início e fim do algoritmo, as setas indicam o sentido do fluxo de dados, um retângulo é usado quando quer indicar cálculos e atribuição de valores. Esse símbolo aqui é usado para representar a entrada de dados, esse aqui representando a saída de dados e aqui para a tomada de decisão, para possíveis desvios. Então, exemplo, ler dois números A e B, e se A é maior que B, mostrar na saída A mais B, se não, mostrar A menos B. Então, está aqui um exemplo de um fluxograma, né? Então, o início, depois uma entrada de dados para ler A, ler B e uma tomada de decisão. Se A é maior que B, se isso for verdade, imprime A mais B. Se não, imprime A menos B. Aí vai se direcionar ao fim do programa. Esse aqui é um programa, pessoal. Vocês podem acessar ele é gratuito. É só entrar nesse site, né, do seed.app. Eu fiz login com a própria conta do Google. E ele é bastante fácil e intuitivo de se programar, né? Então tu vai pegando os elementos, vai puxando. Puxa outro, ele já mostra o alinhamento, tu pode fazer ligação. Vamos colocar um desvio, tem que arrastar, né? Clica, arrasta, aí puxa, faz a ligação. Pode copiar, né? Ctrl C, Ctrl V, ele cola, aí já faz a puxada aqui. Bota um fim, início e fim de programa, que são esses elementos aqui, né? Tem que arrastar. Então, bastante simples de trabalhar, e aí tu dá dois cliques aqui, tu pode escrever o que tu quiser, né? Início, fim, bem fácil, tá bom? Feito esse parênteses, quando eu pedi no final dessa aula, eu vou pedir alguns exercícios, vocês podem usar ou esse próprio site aqui, ou querem fazer à mão, pode fazer à mão, bate uma foto, enfim, qualquer forma, só para mostrar que vocês conseguiram compreender o conceito de como trabalhar com fluxogramas, tá bom? Dando continuidade então nessa aula, a última forma de representação é o pseudocódigo, que consiste então em descrever por meio de regras pré-definidas os passos para a solução do problema. E aí então vou ter que ter algumas regras, né? Nesse caso tem as vantagens, que é a passagem para o programa.
é quase imediata. Então, para quem entende pseudocódigo, conhecendo as palavras reservadas da linguagem-alvo, fica bem fácil fazer essa conversão, né, do pseudocódigo para o programa. E é independente da linguagem da programação, ou seja, tu descreveu o teu algoritmo em pseudocódigo, depois tu pode programar em C, Pascal, Java, o que for, né, de forma fácil. A desvantagem é que tem que aprender as regras do pseudocódigo. Então, o formato básico é assim, né? Ele começa com o algoritmo e termina lá com o fim algoritmo. Você faz as declarações de variáveis e aí vem uma sequência de comandos que vão ter que ser executados. Então, por exemplo, um algoritmo para mostrar o resultado da multiplicação de dois números. Então, começa com o algoritmo, termina com o fim algoritmo, né? E aí tu vai declarar os dois números, e mais o m, que vai ser a multiplicação, né? Então vai declarar n1, n2 e m, que é do tipo numérico. Ou alfanumérico, enfim, eu tenho que definir do tipo que ele for, né? No nosso caso, que são dois números lidos e um número calculado. Aí depois a gente vai ter escreva, ou seja, o computador, o programa, vai ter que escrever na tela, né? Digite dois números. Aí tu vai ler os dois números, n1 e n2. Por fim, vai fazer m recebe n1 vezes n2. E por fim, tu vai escrever na tela multiplicação igual e o valor do m. E acabou o algoritmo. Então, esse é um exemplo de pseudocódigo, né, bem simples. E aí, essas são algumas regras, né? Leia, escreva, declare. Tu vai dar os comandos bem certo do que tu quer que seja feito em termos de pseudocódigo. Nós não vamos aprofundar em pseudocódigo nem em fluxograma. Porque eu acho que é mais fácil já aprender, no meu conceito é mais fácil aprender já a programar numa linguagem de programação. Já vai aprendendo a lógica, vai aprendendo a programação e vai aprendendo a sequência de algoritmos, tudo junto. Eu acho que tem um efeito muito melhor. Tá bom? Como exercício, então, para valer a presença na aula, eu vou pedir que resolva o problema abaixo utilizando as três formas de representação de algoritmo. Então, você vai ter que me entregar três arquivos, né? Um na forma de pseudocódigo, outro na forma de fluxograma e outro, na forma de descrição narrativa, né? Essas são as três formas que eu quero que vocês me entreguem um único exercício representado nessas três formas. Né? O exercício é tendo como base, como dado de entrada, a altura de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal, utilizando a seguinte fórmula. O peso ideal é 72,7 vezes h menos 58. Então, o objetivo de vocês aí entregar essas três formas de representação, tá bom? Grande abraço a todos, espero que tenham aprendido alguma coisa. Tchau, tchau.